Fala pessoal, bem-vindos. Bem-vindos, mais uma live a jato aqui. Pode trazer sua pergunta. Eu tenho uma série de perguntas aqui, uma mais interessante que a outra. E, como sempre, direto ao ponto, deixa eu colocar aqui na lista. Olha só, uma pergunta que eu recebi que é muito interessante. Boa noite pessoal. Fala Carol, tudo bem? Boa noite. Betty. Vedja. Grande Edu Beraldi, tudo bem, meu? Bem-vindo aí, Edu. Selene, minha mentorada nova, como é que você tá? Tudo bem? Pessoal, vamos lá então. Olha só, eu recebi uma pergunta muito legal que é sobre consumo de frutas para quem é pré-diabético. Então, existe... Aliás, eu já vou juntar essa, que tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte... para evitar picos de glicose, consumir fibras ou proteínas antes do carbo? Eu vou juntar essas perguntas e vou responder junto. Boa noite, pessoal. Comento sobre vinagre de maçã também, aliás, tem a ver com isso. Então é o seguinte, se você vai consumir fruta, se você é pré-diabético, o que acontece? Geralmente, as doenças metabólicas, elas trabalham em teia, não em linha. O que quer dizer isso? Quanto mais você tem uma doença metabólica, mais fácil é você ter as próximas. O que é doença metabólica? Sobrepeso ou obesidade, resistência à insulina ou diabetes, né, são estágios mais avançados, gordura no fígado, triglicérides alta, pressão alta, hemoglobina glicada alta e por aí vai. Então, quanto mais você tem esses problemas, mais fácil de você ter o próximo, sem contar outros problemas crônicos, mas vamos se ater a isso. E aí o que acontece? Se você tem diabetes é caracterizado pela resistência à insulina. Normalmente, um dos principais fatores causais da diabetes e da resistência à insulina é gordura no fígado. Quem é o principal agente que causa gordura no fígado? Aqui eu pergunto, eu adoraria fazer uma enquete on time, mas sempre leva um delayzinho, um atraso entre a minha pergunta e a resposta, aí fica um pouco moroso, mas eu te falo, é a frutose. Não a frutose diretamente ou obrigatoriamente da fruta, mas frutose de formas concentradas. De qualquer forma, se você tem um problema de resistência à insulina, que é caracterizado num grau mais alto pela diabetes, e se você provavelmente tem gordura no fígado, é inteligente você tomar cuidado com a quantidade de frutose que você consome e com picos de glicemia. Então são duas coisas, quantidade de frutose afetando o seu fígado, picos de glicemia afetando a sua resistência à insulina, cuida dos dois. Então, como é que você faz? Como é que você quer comer fruta e é diabético? Obviamente, o caminho, em inglês a gente falaria no-brainer, que é o caminho sem dúvida, sem pensar, você ir para as frutas gordas. Você já reparou que na natureza não existe gordura e açúcar junto? Isso é uma invenção do ser humano, ou uma invenção do capeta, porque não tem nada mais gostoso do que açúcar e gordura junto, mas a natureza nunca colocou esses dois caras juntos. Então, uma primeira e imediata saída é ir para as frutas gordas, que consequentemente são nada doces. O coco, o açaí. E aí você tem uma série de outras frutas que não são doces, mas aí que entram como tomate é fruta, berinjela é fruta, mas esquece isso, mas assim, fruta mesmo. Cacau, tomate, açaí, cupuaçu e por aí vai. Você tem uma outra forma que você tem frutas que são pouco doces, as berries, morango, mirtilo, amora, framboesa, são excepcionais, baixíssimo índice de frutose, altíssimo índice de polifenóis, antioxidantes, fibras. Então, é um caminho muito inteligente você ir para essas frutas de menor índice glicêmico. Goiaba, médio índice glicêmico. Maracujá, excelente. E aí você pode adoçar, se você quiser, o maracujá com um pouquinho de stevia no suco. Ou, aliás, é um dos raros sucos que não tem problema, né? Suco de fruta é uma forma concentrada de frutose. Então, suco de fruta você tem um binômio muito ruim, que é velocidade de absorção, velocidade de ingestão, melhor dizendo, e consequentemente absorção, e quantidade de frutose. Então, você consome muita frutose num tempo muito curto. Então, você consegue, no caso de um suco de maracujá, que é muito rico em fibras, baixo em frutose, você pode adoçar, caso você queira, com uma stevia. Eu sempre recomendo aqui a stevia. Boa, Carol, se eu respondi sem querer, porque eu nem li a pergunta. Mas você pode adoçar com a stevia que eu sempre recomendo é da Colorandina, que é a que a gente compra na mata, sou cliente deles, na física e na jurídica.
não tem retrogosto, é um espetáculo. E, aliás, tudo que eu recomendo, a maioria das coisas que eu recomendo, eu pedi, todo mundo fala, quer um cupom para passar para os seus seguidores? E eu sempre padronizo o meu cupom para facilitar a vida. É de Calfa 10 cupons, em geral, tá? Em geral. Isso vale para abacate, falei do abacate, acho, não? Se eu não falei, com certeza abacate. Então, você tem formas de ter grande prazer, aliás, engatando um ponto aqui, isso é para você controlar, para você ingerir com sabedoria as suas frutas, mantendo o nível de prazer. E você pode, como eu falei, adoçar um maracujá para que ele fique mais indulgente. Você pode adoçar, por exemplo, com essa estévia da colorandina, ou um eritritol, se você gosta, ou tem um açúcar novo agora que chama Marine Sugar, maçã não, tá? A maçã é altíssimo em frutose, apesar da propaganda ao contrário. Não é uma... você está falando da fruta. Maçã é muito rica em açúcar também. Se você... Vejam bem, pessoal, sem terrorismo com fruta, comam fruta sem nenhum problema. Estamos falando aqui de uma pessoa que é pré-diabética. Se ela é pré-diabética ou diabética, requer um pouquinho de sabedoria para não piorar o problema e ir na contramão, tá? Inclusive uma low carb reverte a diabetes, coloca em remissão, é uma maravilha. Aliás, não só diabetes, como todos os problemas metabólicos, tá bom? E aí, a segunda pergunta que é atrelada à primeira, né? Então a primeira, para quem chegou depois, seria como fica o consumo de fruta sendo pré-diabética? E a segunda pergunta que eu quis juntar, que está fora de ordem aqui, é... Para evitar picos de glicose, consumir fibras ou proteína antes do carbo, as duas. Então, para evitar picos de glicose, o que eu vou falar agora vale também para consumir quando você for comer frutas mais doces, que é um doce, você consome, ela perguntou se fibra ou proteína, você pode consumir e deve. Fibra, daqui a pouco eu falo o que é fibra. Fibra, gordura, proteína e depois o carbo. E se quiser a cereja do bolo, alguém perguntou lá em cima, a lulose é espetacular, muito difícil de achar no Brasil, acho que nem tem, mas espetacular. Alguém perguntou lá em cima sobre vinagre de maçã. O vinagre de maçã sozinho, ele tem um efeito de mais ou menos, um efeito de reduzir mais ou menos em 30% o pico glicêmico, ele é incrível. Aliás, vinagre, não só de maçã, tá? Quem faz isso é o ácido acético, em qualquer vinagre. Só cuidado se for o balsâmico, porque ele geralmente tem açúcar. Mas qualquer vinagre faz isso. Então, se você colocar um vinagre antes, depois fibra, gordura, proteína e depois carbo, cara, isso aqui muda a vida. E o que tem essa turma toda, né? Primeiro, o que é fibra? O que é fonte de fibra? Porque a fibra, muitas vezes, ela vem com açúcar. Aí não resolve muito o problema, né? Ela minimiza. Vai comer uma fruta, qualquer fruta vai ter fibra, mas se ela tiver muito açúcar, nesse caso não resolve. Então, fibra é praticamente todos os vegetais de baixo amido. Boa, Carol, obrigado. Explica mesmo. Explica e tem as sessões, né? Já fazendo a propaganda aqui, né? Cortando a bola que a Carol levantou. No nosso curso, fazendo um parênteses aqui, no curso Segredos dos Alimentos 2.0, eu faço uma coisa que eu não conheço ninguém que faça. Curso digital você compra e acabou. Você não tem acesso a quem deu o curso, ao mentor do curso. E no meu caso, a gente faz mensalmente uma sessão estratégica, uma sessão de consultoria em grupo, e todo mundo pergunta o que quiser referente ao curso, tá? É um diferencial, bem único, inclusive. Sequência é fibra, aliás, antes da fibra, né? Se possível, vinagre, que você pode colocar, inclusive, um pouquinho, uma colher de sopa, num pouco de água e tomar. É super tranquilo de tomar, parece que é nojento, mas não é não. Vinagre, fibra, gordura, proteína e depois o carbo. Quem tem essa turma toda? Salada. Se você comer salada, na salada você vai ter muita fibra. Aliás, é uma ignorância. Quem não conhece low carb, falar que low carb ou cetogênica é uma dieta... Até o GPT já me falou isso. Eu perguntei de propósito para ver o que queria falar. Ele fala que na cetogênica ou na low carb, uma das grandes deficiências é fibra. É de uma ignorância atroz falar isso. Porque na low carb você come salada irrestritamente. Tá? Irrestritamente. O que você não come irrestritamente são legumes e vegetais de alto amido. Que é batata, que é beterraba, que é mandioca, que é abóbora, que é mandioquinha e por aí vai.
Então você tem muita fibra numa salada. Só que você tem a fibra, você tem a gordura, que é o azeite, você tem o vinagre, você tem a turma toda, né? Então cara, começar a refeição com salada é uma das coisas mais inteligentes que você vai fazer, se tiver principalmente um carboidrato. Vai comer uma pizza, vai comer uma massa, vai comer um sanduíche, né? Pão. Matou. A salada resolve a vida. E se você eventualmente for tomar um suco de uma fruta mais doce, uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida é suco de tangerina, mas eu devo tomar um por ano, porque é uma bomba violenta de frutose. E quando eu vou tomar, não me lembro a última vez que eu tomei, mas me seguro, eu como uma bela de uma salada antes, porque aí eu vou ter aquela frutose entrada no meu corpo de forma muito mais suave. E se possível, se você conseguir, tiver esse controle, toma de pouquinho em pouquinho ao longo da refeição, não toma aquilo tudo igual eu, que sou um desvairado para tomar, porque amo tomar em 10 segundos. Hoje eu não faço mais isso, mas já fiz muito. Tá bom? Então, é isso. Próxima pergunta aqui. Aliás, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não tenho respondido. Gosto de ir... Beterraba tem antinutrientes. Minha Nutri pediu para bater com água antes do treino para vasodilatação. Beterraba é um excelente precursor de óxido nítrico, que é o mestre dos vasodilatadores. Então, a sua Nutri não está errada, mas tem uma quantidade bem grande de oxalato de cálcio. E o oxalato, ele se junta nas articulações para algumas pessoas. Tem gente que vai muito bem, tá? Eu nunca tive problema com isso. Não consumo beterraba em grandes quantidades, mas beterraba tem muito, cacau tem muito. Isso quer dizer que é para você não consumir? Não, de forma alguma. Todos os vegetais têm os seus antinutrientes, né? Os antinutrientes são as defesas naturais das plantas. Os animais têm espinho, garra, mordida, velocidade, camuflagem. Eles têm as suas defesas. A planta não tem. Qual que é a defesa da planta? É química. Então, estou tocando terror com isso? Nem a pau. Nem a pau. Inclusive, em pequenas quantidades, são benéficos. Sabe quem são antinutrientes? São tipos de antinutriente? São algumas classes de antioxidantes. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não tenha grandes problemas. Mas eu tomaria cuidado com a quantidade, porque se você vai bater a beterraba e, consequentemente, você vai coar depois, você vai concentrar demais. Inclusive, os açúcares da beterraba, que não são poucos. Aliás, a beterraba é tão fonte de açúcar quanto a cana de açúcar, né? Fora do Brasil, se consome mais açúcar de beterraba do que de cana. Então, pega leve e não tem problema você tomar no seu treino. E aí eu te dou uma dica. Em vez de tomar tudo antes do treino, você pode colocar numa garrafinha, num squeeze, o que for, e ir tomando durante o treino. Então, de repente, você se prepara para tomar na primeira meia hora, ou nos primeiros 15 minutos, se for um treino mais rápido, nos primeiros 15 minutos. Por quê? Porque enquanto você está treinando, os seus músculos estão otimizados na absorção e utilização da glicose que você coloca para dentro. Isso é lindo, pessoal, anotem isso, tá? Quando você come qualquer coisa, mesmo que você vai dar uma volta no quarteirão, os músculos liberam um tipo de peptídeo chamado miocina. E essas miocinas, elas ajudam o corpo. É uma das formas, não é a única, mas não vou estender esse tema aqui, mas é uma das formas pelas quais a entrada de glicose no músculo é otimizada. Então, isso vale para qualquer exercício, mesmo um simples. Mas, obviamente, se for mais porrada o exercício, um treino, aí você otimiza pra caramba. Aí, o suco de beterraba, do ponto de vista de açúcar, tá completamente domado, tá bom? Daí você não precisa ter nenhum receio do seu suco de beterraba se você toma ele ao longo do treino. Ou seja, você toma e você não dá chance para aquilo sobrecarregar o seu pâncreas e ele ter que produzir um monte de insulina e eventualmente aquilo ser estocado como gordura. Não, você não tem esse risco, tá? Isso vale para qualquer tipo de açúcar muito explícito. Muito bom. Então vai comer açúcar imediatamente antes do treino, é o melhor momento. Quais as melhores fibras na sua opinião? Já respondi. Isso aqui é interessante. Ed, bioimpedância é uma medicação confiável para basal? Não, é medição que ele quis dizer. É e não é. É médio confiável, bem médio confiável, por duas razões. Primeiro, bioimpedância é aquela balança que você sobe, as mais modernas não tem mais, você nem precisa segurar mais nada, ele já lê tudo, né? Lê até a sua glicose pelo pé. Lê tudo, lê quanto você tem de massa magra, massa gorda, água, papapá.
O lance da bioimpedância, em primeiro lugar, ele tem a ver muito com o seu metabolismo. Então, ele vai dizer qual é o seu metabolismo basal. Só que o nosso metabolismo basal, ele varia ao longo do dia, e não varia pouco. Então, primeira coisa é, se você vai fazer isso, fazer, se possível, às vezes é caro, medir em dias alternados. Tem gente que tem balança de bioimpedância em casa, mas medir em dias alternados, porque hoje pode ser diferente de amanhã. E uma outra coisa, a maioria, e todas as que eu conheço, são muito imprecisas. Então, mesmo se você estiver numa academia pagando, eu te garanto que ninguém vai negar isso. Pede para medir 3 vezes. Em seguida, medir 1, medir 2, medir 3. E você vai ver que vai variar. De 1 para 2, em cada uma delas você vai ter um resultado. A menos que a tecnologia hoje seja incrível e eu desconheça alguma balança que seja muito fidedigna nessa medição. Então, um truquezinho é isso, mede sempre 3 vezes e tira uma média, e você vai estar num lugar um pouco mais seguro, tá bom? Qual o melhor whey? Eu não sei se essa pergunta aliás, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que me mandaram antes. Tem Hashimoto e endócrino falou para não tomar nenhum tipo de whey. Eu desconheço relação negativa de whey ou proteína e Hashimoto, tá? Eu diria pelo contrário. Se você tiver que tomar cuidado com alguém aqui, seria muito mais o carboidrato. Então, não me parece fazer sentido, tá? Mas eu não vou brigar com o seu endócrino. Ele sabe mais da área dele do que eu. É um desconhecimento meu. Inclusive, já vou colocar aqui para averiguar. Não foi. Alguma marca de temperos que indica, quero fugir desses a granel, ou os que tem. Gui Polezer. Fala, Gui, tudo bem? Gui, cara, uma marca que eu não conheço, mas eu conheço pessoas que conhecem o dono e falam que o cara é um puta mala, no melhor sentido. Quando a gente fala de empresário da alimentação, falar que o cara é um mala é um elogio. É a coisa que a característica que eu mais ouvi nos meus vários anos, desde a criação da Pura Vida até agora na Mata. O Ed é um mala. O Ed é um mala porque, cara, eu sou muito chato com ingrediente. Então, o cara da Bombay, tinha me fugido do nome, o cara da Bombay, eu ouvi dizer, eu não assino embaixo porque eu não conheço a empresa, não conheço ele, mas até onde eu sei é um cara que leva a sério qualidade, é um cara mais purista, ou seja, não faz bobagem, até porque cobra bem caro, né? Os produtos deles são caros, né? Eu não vou nem dizer de alto valor agregado, porque são, de certa forma, commodities, mas pela pureza, ele cobra mais caro. Inclusive uma informação para vocês, eu que trabalhei muito cara, na Biona eu tinha mais de 50 matérias-primas, né? E eu tinha vários ativos, eu comprava canela, comprava gengibre, eu comprava muita coisa, eu comprava em mais quantidade. Você sabe que os grandes fornecedores desses caras no Brasil, eles têm, não é que eu vou comprar a canela do fornecedor A, o fornecedor A ele me manda a tabela de diluição da canela dele, é muito louco isso. Então eu podia comprar uma canela completamente pura, ia pagar um preço premium, e podia comprar uma canela mequetrefe. E a questão é que quando você compra canela, gengibre, tudo que tem aroma muito forte, muito marcante, e você dilui, por exemplo, 50%, o cara que é leigo, não precisa nem ser leigo na verdade, a hora que você cheira canela. A hora que você cheira gengibre, não vai ser aquela explosão. Mas se você não estiver comparando com o puro, você não sabe dizer se ele é puro. Essa é a grande sacanagem, mas é uma realidade das nossas, creio eu, no mundo inteiro isso, tá? Então, eu acho que indo na Bombay você está num ambiente seguro. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. E eu estava lendo aqui. Qual é o melhor whey? Eu não sei se essa pergunta do whey quer dizer tipo de whey ou marca de whey. Explico. Tipo de whey.
concentrado, isolado, hidrolisado, marca de whey infinitas, e eu vou dar minha resposta com relação às duas coisas. Tipo de whey, eu acho que o mais inteligente para a imensa maioria das pessoas é o concentrado. Por quê? O isolado, ele tem uma pureza maior, mas essa pureza não é no melhor sentido da palavra só. Em outras palavras, no concentrado você tem mais ou menos 7% a menos de proteína do que o isolado, 5%, é bem pouca diferença. E o que é essa diferença? Cara, não é caseína, whey puro não tem caseína, aliás, whey bom não tem caseína, mesmo whey ruim, whey cheio de ingrediente e tal, mas se a matéria-prima não for ruim, ele não tem caseína. Por definição, whey é uma das proteínas é a proteína do soro do leite, uma das proteínas do leite, e a caseína é chamada de proteína do leite. Quando você vê um rótulo, proteína do leite, é caseína. Quando você vê proteína do soro do leite, é whey. Então, por definição, whey não tem e não é caseína e vice-versa. Muito bem, o whey é uma proteína muito mais nobre, muito mais nobre, menos inflamatória e tal, do que a caseína. Tira a caseína. O que tem o whey concentrado? Ele tem um pouco de lactose. Se você não tem intolerância à lactose, não vale a pena, não faz sentido você pagar mais caro por um whey, muitas vezes de menos qualidade, que é isolado. Então, não se preocupe muito em comprar um whey isolado. Hidrolisado, então, nem se fala. O hidrolisado ele vale a pena para quem fez bariátrica. Ou para um cara que precisa de uma absorção a jato, que de repente é um corredor dos 100 metros, que está atrás daquele milissegundo. Não é a realidade da maioria. O isolado ele é ruim e ele é muito mais caro. Ruim de gosto e muito mais caro, tá? Então, concentrado ou isolado, e eu expliquei por que o concentrado. E aí o seguinte, uma notícia boa, que por acaso é de hoje. Eu já tinha falado uma ou duas lives atrás que tem a farmácia de manipulação que faz os meus suplementos pessoais e que eu dei o celular de qualidade para fazer a propaganda, de certa forma, né? Cara, eu endosso esses caras. Quem quiser, aliás, receber, pode digitar fórmula que você vai receber aí, tá programado para mandar. E aí eu fiz 3 fórmulas, uma de sono, uma de vitalidade mental e cognição e uma creatina 100% pura. Inclusive, recentemente eu postei como você vê a pureza da sua creatina. Recebi um monte de gente falando, nossa, eu joguei a minha fora. Infelizmente, a regra é não ser pura. Então, quem quiser, digita a fórmula. E esses caras receberam, e eu indiquei o fornecedor que eu tinha na Bion. Então, quem me acompanha há mais tempo, conheceu a Bion Nutrição Inteligente. A gente vendia o melhor whey do mundo, que era um whey grass-fed, de vacas alimentadas 100% a pasto, da Nova Zelândia. E os caras receberam hoje. Demorou pra caramba para eles conseguirem. Então, eu apresentei o fornecedor para eles. Então, amanhã, depois, enfim, máximo na segunda, mas eu espero que na sexta-feira, porque eu tô louco para receber aqui, eles vão ter esse whey à venda, tá? Então ele é o melhor whey do mundo, mas não é o whey mais caro que tem. Ele é caro, mas ele não é o mais caro. Pelo menos não com a farmácia. Então, por exemplo, sei lá, whey grass-fed, acho que o único que vende hoje é a Pura Vida, mas a Pura Vida vende por um preço maior. E comprei a creatina, frete muito caro para o Rio. O frete não tem o que fazer, né? É do Rio Grande do Sul que ele vem, então o que dá para fazer, aliás, cupom, mesma coisa, cupom ETICALFA10, tá? Recomendo aqui ETICALFA10, só que o cupom, dependendo do que você comprar, matou o frete, e ainda pode dar mais. Então, se comprar o combo, incluir o whey, comprar para 2 meses, enfim, dá para dar uma jogada para reduzir esse frete. Mas não é um frete caro, porque a creatina é um produto que não é caro, né? A creatina é R$60, o frete é, sei lá, 20 para São Paulo, pelo menos, é 20 mais ou menos. Para o Rio, vamos supor que seja 30, você fala, é 50% do valor do produto. Realmente, em valor absoluto é caro. Em valor relativo, você pode reduzir pra caramba, aumentando isso. Falta o ômega 3. O ômega 3 a gente está numa batalha aqui para conseguir. Tem um fornecedor que supostamente tem o selo MEG3, que é o maior selo de pureza do mundo, só que eu ainda não tive acesso, eu tive o laudo dele, mas eu não tive o laudo do fornecedor e comprovando o lote de venda dele sendo o lote que o fornecedor vendeu para ele. Como eu falei, eu sou um puta mala, sou chato e o dono da farmácia é tão chato quanto eu. Então a gente faz uma duplinha muito legal. Então a gente confia muito nessa dobradinha. A gente dobra as chances de passar alguma coisa por ele ou por mim. E então, se qualquer outra empresa ou qualquer outra pessoa compraria, endossaria esse ômega 3 para começar a vender. Não é o nosso caso, a gente realmente
tá querendo, a gente vai ter que assinar um contrato com ele, com o fornecedor, um monte de coisa para ele poder abrir isso, tá? Muito bom. Então esse whey, vocês estão aqui, para quem digitou fórmula para receber, o whey ainda não tá lá, tá? Mas aí você pode entrar em contato com a farmácia para que eles avisem quando o whey entrar, ou deixa na sua agenda, ou me acompanha aqui nos stories, eu vou avisar quando tiver livre para que você entre, tá bom? E eu ia falar alguma coisa. Alguém me perguntou aqui se eu sou dono da Pura Vida. Não, eu fundei a parte de serviços da Pura Vida e fui CEO da Pura Vida de 2013 a 2016. Melhor creatina consumir, muito bom, obrigado, bom saber, boa Carol. Leite de coco da Pura Vida sem malto é saudável? Cara, essa pergunta ela é interessante. Eu não vou atestar o leite de coco deles, porque eu já vi uma variação de qualidade deles nos últimos anos muito grande. Então, eu não sei o que eles vendem hoje. Mas o que eu posso e vou fazer aqui o convite para vocês é: maltodextrina é amido, maltodextrina, todo amido é glicose por definição, entrou, passou pela boca, virou glicose, ou seja, é açúcar, e tem um índice glicêmico até 50% maior do que o açúcar branco. Isso é maltodextrina. Mas dito isso, cara, eu sempre gosto de trazer o elemento inteligência. A gente tem cabeça para pensar. Não adianta seguir. Alguém falou muito mal da maltodextrina. Daí o cara vai lá, coloca 1%. Tô chutando, tá? O meu whey, por exemplo. O meu... Não era whey. Caramba, que... Leite de coco, perdão. O meu leite de coco, que eu trazia do Vietnã na época da Bion, e era o melhor do mundo, tinha 2% de maltodextrina, que é obrigado a ter. Então, muitas vezes, eles declaram tapioca. Tapioca é maltodextrina, tá? Não é tapioca, é maltodextrina de tapioca. E aí, para ficar bonitinho, a Pura Vida é um dos que falam só tapioca. Mas tudo bem, o ponto é, quanto de maltodextrina tem? Numa porção de leite de coco, você colocou um scoop, e lá tem 2% de maltodextrina, ainda mais num produto que é super gordo, porque o coco é super gordo e tem fibra, vai minimizar pra caramba o efeito glicêmico. Cara, aquela maltodextrina é nada. É nada. Agora, você tem leite de coco que tem 50, 40, 30% de maltodextrina. Pô, aí é uma merda. Porque aí é o que eu falo. Você vai consumir açúcar, eu tenho essa máxima na minha vida. No meu curso eu tenho uma aula que a gente fala que eu falo, né? Aliás, a Carol, tive um papo com a Carol ontem. Carol, você acredita que eu acho que perdemos não, deu um problema na gravação do nosso papo do Google Meet. Estava sendo gravado, mas o Google fez alguma cagada. A gente está tentando resgatar com um atendimento lá. Mas você acho que falou que a aula de rótulos é a cereja do bolo. Eu acho que foi você que falou isso. E eu considero isso mesmo, tá? Então você entende, você aprende quais são os açúcares escondidos entre infinitas outras coisas de rótulo, e você entende, aprende que maltodextrina é ruim, mas sempre tem que contextualizar. Então já que vou comer açúcar, eu quero comer um açúcar que me dê prazer. Eu não quero comer um açúcar camuflado, eu não quero comer um açúcar de graça que está lá num lugar que não precisaria ter, entendeu? Então você vai comer iogurte, tem amido, açúcar. Vai consumir molho de tomate, que tem muitas vezes açúcar e amido. Açúcar e açúcar. Cara, não é no molho de tomate que eu quero meu açúcar. Depois do molho, depois da sobremesa, eu vou comer um bolo. Aí vale a pena comer um açúcar. Não de graça ali, camuflado. Então, essa inteligência eu acho importante você colocar. Então, quando você... quem me perguntou é o Luiz Alberto. Então, Luiz Alberto, você vai pegar... Eu não sei se no rótulo da Pura Vida está escrito quanto tem de maltodextrina. Você pode entrar em contato com a empresa pode te falar ou não, te falar a verdade ou não, enfim... Mas se o sabor e o aroma de coco forem intensos, como já foram, eu não consumo leite de coco da Pura Vida há muito tempo. Tem uma marca que chama Holistics, tem um leite de coco de primeira. Se for intenso, se você puser na boca e tiver gosto puro de coco, a chance dele ser um produto muito puro é grande. Porque eu já consumi, como eu vendia leite de coco em pó, acredite, eu fiz degustação de leite de coco em pó do mundo inteiro e obviamente todos os do Brasil na ocasião. E de marcas conhecidas, você põe na boca, não tinha nem gosto, nem cheiro, nem nada de coco. Simplesmente não tinha. E mesmo algumas marcas que alegavam que era 100% puro. Mas enfim, põe na boca, sente o sabor. Se for um sabor intenso, as chances dos caras estarem trabalhando com um produto bacana é grande. Eu sei que para o teste você vai ter que pagar caro, o produto deles é caro, mas vale a pena. Por que o whey causa inchaço e desconforto de gases? Para a maioria das pessoas não causa, para a imensa maioria das pessoas, tá? Para mim, inclusive, causa zero. Quem causa mais isso é caseína. E aí eu chamo uma atenção. Whey, você tem wheys e wheys. Você tem, a maioria tem emulsificantes, adoçantes, conservantes,
um monte de aditivo, inclusive enchedores de linguiça para reduzir a carga de whey, porque a parte cara do whey é o whey, o resto é barato. Então, vai numa marca, cara, o barato sempre sai caro. Não compra whey vagabundo, não compra whey barato. Eu te garanto que ele não vai ser puro, tá bom? E de novo, se Deus quiser, até sexta-feira esse whey sai, eu vou poder divulgar aqui feliz da vida. De nada. Deu uma pausa aqui por conexão. Que pena. Nem fala. A gente tá tentando, tá, Carol? A gente tá tentando recuperar essa gravação. Pra mim, putz, faz sentido. Acabei de chegar aqui, sou intolerante à lactose. Qual whey você indicaria? Se você é intolerante à lactose, whey isolado, tá? Já falei sobre isso, qualquer coisa você volta aqui em outras partes da live. Pessoal, já deu aqui 19h35, então a ideia da Live a Jato é sempre ficar em meia hora. Obviamente tem infinitas outras perguntas, mas eu gosto de não ficar só bitolado entre as perguntas que as pessoas me fazem, eu ia falar offline, mas é online porque é por digital também, mas eu gosto de interagir com vocês. A parte mais rica da live para mim é sempre a interação, esse papo com vocês aqui. Então, perdeu a parte da creatina. De qualquer forma, faz o seguinte, quem está chegando aqui agora, digita a fórmula, você vai receber o link e lá tem a creatina mais pura que tem no mercado. Vai ser possível fazer compra recorrente na farmácia? Já é, tá? Já é. É que tem algum Beto, qual é? Não sei qual é o que. Enfim, digita a creatina, digita a fórmula. É uma creatina que eu dei o selo de qualidade, que é de uma farmácia de manipulação que a gente viu todos os laudos e fez todos os testes de pureza, tá? E é possível sim. Se você por acaso no link não conseguir por alguma razão, no link tem, você vai para um site e lá tem o telefone, o WhatsApp da farmácia, eles te respondem super rápido, eles são bons nisso e eu pego muito no pé deles porque eu estou endossando o produto, então eu acompanho o que acontece nos bastidores, tá? Então vai lá que você vai se dar bem. Boa, que boa, obrigado. São enriquecedoras mesmo, modéstia à parte, eu gosto muito das minhas lives. Tá bom? Farmácia tem assinatura, exatamente, Carol, boa. Obrigado, pessoal, foi um prazer, eu não quero estender para manter a minha palavra de live a jato, então a gente se vê na quarta-feira que vem. Lembrando que eu faço live, salvo alguma coisa que aconteça, toda quarta-feira às 19 horas, tá bom? Obrigado e até quarta-feira. Valeu, pessoal.